Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, aliás, eu tenho uma aqui que não deveria fazer, já falei para o pessoal do louvor não seguir o meu exemplo, não beber água gelada, mas eu prefiro gelada. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia a casa, a fumaça, né? Séquito é fumaça, uma neblina, enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Diga comigo: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, que a tua palavra fale aos nossos corações nesta noite, nos enchendo de expectativa, nos dando, Senhor, uma nova visão, nova expectativa a respeito daquilo que o Senhor tem planejado fazer no nosso meio para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Eu sempre vi esse texto como normalmente se vê, como um texto de chamada missionária. Eu já vi várias pessoas pregarem esse texto em eventos missionários. O Senhor perguntando: quem enviarei? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí vem Isaías e se apresenta, diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E aí o Senhor envia Isaías. Isaías vai cumprir com a missão do Senhor. Embora eu não tenha nada contra esse texto ser usado para fins missionários, inclusive eu mesmo já usei no passado, hoje eu tenho uma certa dificuldade de encarar esse texto por esse ângulo, porque não podemos esquecer que Deus estava enviando Isaías a profetizar para o próprio povo de Deus. Isaías não estava sendo enviado para evangelizar o povo de Deus, ele estava sendo enviado para profetizar ao povo de Deus. E não só o ato de enviar Isaías diante do povo de Deus para abrir a visão do povo de Deus. Israel era o povo de Deus, era naquela época e é até hoje a nação que pertence ao Senhor. Isaías estava sendo enviado para profetizar ao povo e para abrir os olhos do povo e para gerar temor e arrependimento no povo. Então eram 3 coisas: profetizar para o povo, abrir a visão do povo e trazer temor e arrependimento para o povo. E Isaías foi e fez. Daqui para frente, se você continuar lendo o livro de Isaías, você vai perceber que é o que ele faz daqui até o final. Ele profetiza para as pessoas. Deixa eu te explicar uma coisa. A palavra profética, a Bíblia diz que Deus não revela nenhuma coisa sem antes mostrar aos seus servos, os profetas. O mecanismo pelo qual Deus abençoa as pessoas é colocando as suas palavras na boca de profetas, de pessoas que falem em nome do Senhor, que falem genuinamente em nome do Senhor. Esse é o mecanismo.
Deus pode fazer diferente? Pode, como já fez muitas vezes, já usou anjos, Ele mesmo apareceu para algumas pessoas, é verdade, mas são exceções a uma regra que é Ele usando, colocando a sua palavra na boca de pessoas, de profetas escolhidos por Ele, ou escolhidas por Ele, homens ou mulheres, para então abençoar a vida das pessoas. Então, quando alguém vem e traz uma palavra da parte de Deus, ou ministra uma palavra da parte de Deus, normalmente Deus está tentando abrir a nossa visão. Deus está tentando expandir a nossa compreensão. A nossa compreensão do que é servir a Deus é extremamente limitada. E Deus quer expandir isso. Deus quer alargar esse espaço, como nós falamos na virada do ano, Ele quer expandir o lugar da tenda, para que a nossa visão se abra, porque normalmente, em 99,9% dos casos, Deus quer fazer algo em mim ou através de mim maior do que eu comporto, maior do que eu consigo compreender. Por causa da grandeza dEle, por causa da minha limitação, da minha incapacidade, eu não consigo abarcar a grandeza dEle. Então Deus levanta vozes proféticas para abrir a minha visão, para não deixar eu me acomodar naquilo que eu sou, naquilo que eu estou enxergando, para não deixar que eu me encerre dentro dos meus próprios conceitos. A voz profética é para isto. Então Deus levanta Isaías e diz: Isaías, então vai, já que você se ofereceu, vá e diga isto e isto e isto. E o Senhor começa então a exortar o seu povo, a abrir a visão, a sair daquela situação em que eles estavam. Então era uma voz profética, número 2, para abrir a visão, número 3, para trazer temor e arrependimento. E Deus só faz isso porque o amor que Deus tem por mim e por você é um amor extraordinário. Deus nos ama de tal forma que Ele nunca nos deixará sossegados. Deus não vai nos deixar sossegados porque Ele nos ama demais para nos deixar sossegados. Se nós ficarmos sossegados, nós perdemos a bênção de Deus. Nós nos desviamos de Deus, nós perdemos a visão. Quem está me ouvindo nesta noite? E eu queria destacar para você algumas coisas aqui nesse texto que eu considero importantes ao lê-lo hoje. A primeira coisa é que o texto diz, que Isaías estava no templo. Isaías estava no templo. Existe uma importância de congregarmos em algum lugar, de congregarmos num templo. Diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, a sua fumaça, enchia o templo. Enchia o templo. Ele estava na casa de Deus, ele estava no lugar de adoração, e foi o lugar que Deus escolheu. Deus poderia ter falado com ele em casa? Poderia. Deus poderia ter falado com ele na rua? Poderia. No trabalho? Poderia. Mas Deus esperou o momento do dia em que Isaías foi ao templo. E quando ele foi ao templo, Deus falou: é agora que a gente pega ele. E Deus abriu-lhe a visão, e foi uma visão tão poderosa, quando ele viu ao Senhor daquela forma tão gloriosa, que o templo começou a encher de uma névoa, de uma fumaça, que era a presença da glória de Deus. Algo muito semelhante aconteceu na Califórnia, esqueci o nome da cidade. Tem uma cidade na Califórnia, onde, by the way, está a igreja do Jesus Culture, o pastor Johnson, alguma coisa, eu vou lembrar depois o nome dele. Essa igreja é uma igreja também muito avivada, uma igreja muito abençoada. Já há muito tempo que essa igreja vem vivendo a dimensão muito gloriosa na presença de Deus. E há pouco tempo atrás eles passaram por um fenômeno assim. Eles estavam num culto tão abençoado, uma adoração tão profunda, tão profunda, tão profunda, que de repente começou a surgir uma fumaça no prédio. E aí ele conta que quando ele viu aquela fumaça, ele ficou meio preocupado, chamou os obreiros, perguntou: dá uma olhada no que está acontecendo aí, vê se tem alguma coisa acontecendo aí. Aí eles foram lá, olharam lá atrás, procuraram, viram se tinha alguma coisa ligada, alguma coisa. Tinha nada. Falei: não, pastor, está tudo normal, não tem nada aqui. Então ele se deu conta de que se tratava de uma fumaça sobrenatural. Era uma fumaça incomum, não tinha cheiro de queimado, não tinha nada. E de repente surgiu dentro do templo,
No momento da adoração, no momento que o povo estava clamando, buscando a Deus, surgiu uma fumaça. A fumaça encheu o templo. A razão do porquê eu entendo que Deus deixou esse sinal aqui para Isaías no templo é para nos passar uma mensagem do quão importante é o templo. As pessoas estão desvalorizando o templo. As pessoas estão desvalorizando o ir à igreja. As pessoas não têm mais aliança com suas igrejas. Não é de admirar que Deus esteja tão distante das igrejas. Não é de admirar que Deus já não se manifeste mais como antes nas igrejas. Porque as pessoas perderam a consciência do quão importante é o templo. Ah, pastor, mas no Novo Testamento nós somos o templo. É verdade, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E eu espero que a fumaça também encha o seu templo, o seu corpo. Mas o fato do nosso corpo ser o templo do Espírito Santo no Novo Testamento não impediu deles congregarem também em algum lugar. Eles reuniam de casa em casa, reuniam onde podiam, reuniam em cavernas, reuniam em templos. Eles se reuniam da mesma forma. E toda vez que eles reuniam, a presença de Deus estava lá, coisas sobrenaturais aconteciam de uma forma tremenda. Um dia Paulo estava pregando na igreja, no templo, e ele foi. Quando deu meia-noite, tinha um rapaz lá descuidado, sentado na janela, caiu para o lado de fora e morreu. Ah, mas quando a fumaça está no templo, quando a presença de Deus está no templo, o resultado final é sempre o oposto do que se imagina. Quem está me ouvindo? Se Deus não estivesse no templo, o resultado final seria um velório. Mas Deus estava no templo e trouxe de volta a vida aquele rapaz. Deu vida para aquele rapaz. Porque a presença de Deus no templo é algo extremamente importante. Entenda uma coisa, meu irmão. Entenda uma coisa. Nós precisamos do templo, porque o templo fala disso aqui. O templo fala de comunhão, o templo fala de aprendizado, o templo fala de adoração, de louvor. Não é à toa que Deus nos dá todos esses aparatos, que Deus nos permite ter todas essas coisas, para que possamos juntos, coletivamente, oferecer a Ele o nosso melhor, em adoração e louvor. Então, quando eu deixo o templo para ir fazer outras coisas, pensa comigo. Nós temos 7 dias da semana. 7. Deus não nos incomoda, normalmente por 6 dias Ele não incomoda a gente. Ele vai te abençoar o dia inteiro. Você vai trabalhar, faz e acontece. Deus está lá te abençoando. E Ele espera que você tire um dia na semana. Um dia. Para você estar no templo. Para que o dia que a fumaça dele encher o templo, você não fique de fora deste milagre, desta bênção. Deixa eu te dizer uma coisa. Você tem ideia quanto tempo que Isaías provavelmente esperou por esse momento? O quanto que Isaías deve ter clamado, pedido a Deus, esperado, chorado por um momento como esse, que em 1 minuto ele estava no templo, porque ele estava no lugar certo. Em 1 minuto Deus mudou a vida desse homem. 1 minuto. Deus o transformou em profeta. Um homem que não era nada, Deus o transformou em profeta em 1 minuto, só porque ele estava no lugar certo, quando a fumaça da glória de Deus veio. Será que Deus está falando com alguém aqui nessa noite, além de mim? Porque pelo menos para mim eu estou pregando hoje. O que Deus está nos dizendo, está dizendo o seguinte, que é uma grande loucura quando eu esqueço de onde flui a bênção de Deus. Por que nós precisamos de templos? Tem igrejas por aí que não tem templo, né? Igrejas que existem sem templo. Está ruim? Eu não sei, porque às vezes em tempos de perseguição, como no caso da Coreia do Norte, China, por aí, as igrejas, elas se reúnem em basement. Lá na Coreia do Norte tem uma história interessante, que o pessoal se enfurna no meio de uma mata. E como lá não pode entrar Bíblia, às vezes eles pegam 2, 3 Bíblias, eles partem aquela Bíblia em vários pedacinhos assim, né, a páginas, 5, 6 páginas, eles arrancam aquelas páginas e distribuem para o pessoal. Às vezes 2, 3 Bíblias é o que conseguem. Eles arrancam aquelas 5 páginas para essa, 5 para aquela, 5, 10 para aquele, 8.
e aí ela vai, aquilo eles vão trocando. Ela fica com aquilo uma semana, aí me dá a dela, eu passo o meu para ela passa a dela para ela, aquilo eles vão trocando. E aquilo é escondido dentro de cano, esconderijos secretos e tal. E aí como é que eles reúnem? Eles reúnem na mata. Existe uma mata lá que faz divisa com a China. É um lugar onde, quando dá de noite, 2 da manhã, 3 da manhã, aí aquele monte de formiguinha saindo escondidinho de casa para ir para dentro da mata, lá pro centro da floresta. Centro da floresta. E lá eles reúnem 300, 400, 500 pessoas no meio do mato de noite, 2 horas da manhã. Com velhinhas na mão, que nem lanterna tem, nada, uma velhinha na mão. Às vezes uma tocha assim não pode ser nada muito claro para não chamar a atenção. E ali dentro da mata eles leem, cada um lê a sua paginazinha. Ali eles cantam, adoram a Deus. Ouve uma mensagem, uma palavra do missionário que está cuidando daquele grupo. E aí tem um documentário por aí pela rede, que você pode achar depois, sobre o trabalho missionário na Coreia. E aí o missionário diz uma coisa interessante. Ele diz assim: orem pela igreja na Coreia. Sim, orem mesmo. A igreja na Coreia está passando por uma situação muito difícil. Mas não ore com pena da igreja na Coreia. A igreja na Coreia vai muito bem, obrigado. A igreja que vai mal é a igreja que tem conforto, é a igreja que tem tudo, é a igreja que tem carro para dirigir. Não vai para a igreja. Essa é a igreja que está mal. Essa é a igreja ingrata que recebeu tudo de Deus. Estava ensinando esses dias na Filadélfia falando sobre isso, evangelho do reino e evangelho da graça. O que é a diferença fundamental? É que o evangelho da graça torna a igreja grata. Grata. Deus tira eu e você lá dos cafundó do Judas, sei lá do mato, não sei de onde, coloca você aqui dentro, te dá carro, te dá roupa, te dá tudo, te coloca, e no final das contas te dá documento, torna você a cidadão. Se você não é, vai ser. Para no final, o que Deus quer? Lembra da mensagem que eu preguei sobre a vinha? Eu plantei uma vinha e agora ela está dando uvas amargas. E aí o que Deus espera? Opa, espera um pouquinho, que eu vou abençoar esse povo aqui, que não tinha direito de estar nesse país, morava lá no meio do mato, não sei aonde. Eu vou abençoar, vou colocá-los nessa nação. Vocês vão ver o quão grato eles serão. Vou dar carro a eles, vou dar casa, eu vou dar saúde, vou dar emprego, eu vou dar tudo. Se prepara, vocês vão ver que povo grato eles serão. E aí as pessoas começam a prosperar, e cada um vai cuidar da sua vida, vai fazer o que bem dá na cabeça, esquece de Deus e coloca Deus em segundo plano. É por isso que o séquito vem no templo. O séquito não vai lá na sua casa, o séquito vem no templo, porque Deus quer ter certeza que você ainda lembra que tem templo. Para que você não se perca, para que eu não me perca, para que nós não nos percamos. Tem alguém me ouvindo aqui? Fala um amém de vez em quando, só para eu poder ficar animado, que a mensagem está chegando aí. De vez em quando você fala um amém aí, só para eu achar que está chegando lá a mensagem. Amém ou não? Jesus. Vira para o seu vizinho e fala: o pastor está pregando muito bem hoje. Fala para ele aí. Isso. Jesus. E agora olha que coisa tremenda. Se eu for destacar tudo que esse texto tem aqui, nós vamos até 9h30, mas não pode, né? Pode não, né? Então tá. Diz que os serafins voavam e tal. No verso 3 diz: e clamavam uns aos outros. Olha bem, verso 3. E clamavam uns aos outros, dizendo o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E o restante? Então, 2 coisas que eu quero te dizer. Preste bem atenção. Número 1, o templo. O séquito vem no templo.
Número 2. Eu creio que isso vai te dizer alguma coisa. O texto diz que os serafins voavam e eles não diziam para Deus, e eles não se viravam para Deus, diziam santo, 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 para Deus, não. Diz que eles voavam e eles viravam um para o outro e dizia santo. Aí o outro dizia para o outro santo, o outro dizia santo, santo, santo. Ficava aquela troca de informação, um dizendo para o outro. Estavam falando do Senhor, mas estavam dizendo um para o outro. Escute bem, escute bem. Eu fui atingido por essa informação hoje, ao ler isso aqui, e eu pensando assim, falei assim, que coisa engraçada. Por que eles não falavam para o Senhor diretamente? Por que eles falavam um para o outro? E aí o Espírito Santo me deu uma informação muito forte, que talvez vai te abençoar nesta noite. Ele disse assim, para mim é muito mais precioso quando vocês conseguem me enxergar no outro. Você conseguir me enxergar a mim mesmo é bom, mas quando você me enxerga no outro, aí é fenomenal. Quando você olha para o outro e diz santo, porque você está vendo Deus lá dentro. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Quando eu olho para as pessoas à minha volta, e eu não estou vendo problema, eu não estou vendo pecadores, eu não estou vendo gente disso, gente ruim, gente problemática, eu olho um para o outro e eu estou vendo Deus. Eu estou vendo Deus em você. E aí você pode virar para mim e falar, pastor, o senhor não tem noção. Pastor, eu estou um bagaço. Eu estou só o bagaço da laranja. Eu estou todo esfarelado, pastor. Eu estou ruim, pastor. Eu estou isso, eu estou aquilo. Eu estou assim, eu estou assado. Você pode olhar para si mesmo e pode achar que não está valendo nada, não está valendo nem um troco. Não é verdade? É, mas o que o Espírito Santo está dizendo hoje é que se Jesus Cristo é o teu Senhor, Deus está exalando da sua vida. Eu consigo olhar para você e ver Deus. Eu vejo Deus emanando da sua vida. E eu posso confortavelmente olhar para você e dizer, santo, 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 santo é o Senhor. Porque Ele está santificado na sua vida. Ele é santo em você. A terceira coisa, primeiro é o templo, segundo é o santo santo. Terceira coisa, é que eles dizem algo que só eles conseguiam enxergar. Israel estava em frangalhos. Judá acertava, errava, as nações ao redor, cada uma servindo ao Deus que queria. A terra parecia que estava em tormento, em confusão. Mas eles, os serafins, que voavam ao redor de Deus, eles estavam tão próximos de Deus, que eles não conseguiam ver outra coisa, senão a glória de Deus emanando sobre a terra. E eles diziam, toda a terra está cheia da sua glória. Mas Isaías talvez poderia, não, mas pera um pouquinho, essa parte vocês estão enganados, hein? A terra está de pernas para o ar. A situação não está como vocês estão dizendo, não. Mas Isaías nunca os convenceria, e talvez eles nunca conseguiriam abrir os olhos de Isaías, apesar de que Isaías depois amadureceu, Isaías depois cresceu, e aí você vai encontrar textos extraordinários, como o capítulo 54, o capítulo 55, o capítulo 61, momentos em que Isaías traz uma palavra profética, que era completamente o oposto daquilo que ele estava vendo à sua volta. Ele estava vendo algo à sua volta, mas ele profetizava o oposto daquilo. Aqueles serafins, eles se recusavam.
estando tão próximos de Deus, eles se recusavam a olhar para a terra e aceitar que a terra fosse o que a terra estava querendo ser. Não, a terra será o que está profetizado a respeito da terra. Que a glória do Senhor encherá este planeta de tal forma, como diz a Bíblia, como as águas cobrem o mar. Está vindo um momento aí em que a glória de Deus se espalhará por sobre a terra e a igreja verá coisas tremendas. E aí nós teremos outros serafins. Serafim Raquel, serafim Zandra, serafim fulano, ciclano. Pessoas que vão ter uma visão tão avançada, pessoas que vão se recusar a repetir o que o mundo está dizendo e que vão abrir suas bocas para dizer o que Deus está vendo. Dizer, não, a terra está cheia da glória de Deus. A terra está cheia da glória de Deus. Você pode dizer amém, Jesus? Quarto lugar. Oh, meu Deus. Olha aqui de novo, verso 4. Deixa eu só voltar um pouquinho. Verso 4 diz, e os umbrais da porta. Diz, toda a terra está cheia da sua glória, né? Quando os serafins falavam. Aí o verso 4 diz, e os umbrais das portas se moveram. Pensa bem, os umbrais das portas se moveram. Com a voz do que clamava. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. Vírgula. E a casa se encheu de fumaça. De repente, estava tudo normal. Israel em pecado. O templo estava tudo normal, até o momento em que Isaías entrou no templo e começou a buscar a Deus. Ele começou a buscar a Deus, abriu-lhe uma visão. Quando ele abriu a visão, o templo começou a se encher do séquito, que é a presença, a neblina de Deus. E ele então viu aquilo, e aí os serafins começaram, santo, 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 a terra está cheia da sua glória. Aí diz a Bíblia que os umbrais, está ali o Cris ali, encostado no umbral ali. Imagina que você está aí e de repente começa a tremer esse umbral. Tremer. Léo, Julian e Tony vão descer correndo lá de cima, com medo de desabar a galeria. Imagina os umbrais tremendo. E aí o texto diz que não foi um terremoto. Os umbrais tremeram porque explodiu uma bomba. Não, os umbrais tremeram com a voz dos que clamavam. O dia que nós entendermos, o dia que nós entendermos o poder de um clamor, o dia que você entender, você aí que está me olhando e me ouvindo, o dia que você entender que quando você entrar por aquela porta ali, você tem que entrar com disposição para clamar, para cantar até engrossar sua garganta. Pastor, mas eu não sei cantar inglês. Então quando os outros estiverem cantando em inglês, começa a dar glória a Deus, vai falar em línguas. Faz alguma coisa, mas clama. E a Bíblia diz, os umbrais tremeram. Tremeram por quê? Porque eles não suportaram a voz dos que clamavam. Começaram a tremer. No sábado, né? O Tony estava lá comigo. No sábado, teve um momento que a igreja foi cantando a música, cantando. De repente o louvor parou todo. Os instrumentos todos pararam. E foi uma das cenas mais lindas que eu vi dessa conferência. Por uns 5, 6, 7 minutos, sem instrumento, sem nada. 3.000 pessoas, 2.800, 3.000 pessoas clamando a Deus sem parar, sem música, sem nada. E Deus respondeu, Ele veio na casa, respondeu de uma forma maravilhosa. O clamor abala os umbrais.
Nós passamos, o diabo ataca o nosso dia. Sabe por quê? Porque ele não quer que você chegue a noite inteiro. Ele não quer que você chegue, seja lá qual for o dia de culto. Várias pessoas vão ouvir essa mensagem, no nosso caso, domingo à noite. Quando vai chegando domingo, o diabo não quer você inteiro, não quer você na ponta dos cascos, vir para a casa de Deus, aquela expectativa, é hoje. Estou indo para a igreja, você vai fazer o que ela? Eu vou tremer os umbrais daquelas portas. E vai passar o tempo, agora eu vou falar profeticamente aqui. Vai passar esse tempo, vai passar em que as pessoas vêm para a casa de Deus como se fossem defuntos arrastados pelo vento. Vêm, entram na casa de Deus, parece que estão mortas. Vêm, não fazem nada, não dão glória a Deus, não buscam a Deus, não adoram a Deus, não louvam, não fazem nada. E chegam em casa durante a semana e ainda querem ver milagres. O que treme os umbrais da porta é o clamor. É o clamor. Venha domingo que vem, venha com esta palavra no coração domingo que vem e venha. Hoje o pastor falou, eu quero ver. Hoje eu quero tremer aqueles umbrais. Eu vou clamar a Deus hoje. Porque a terra está cheia da sua glória. A quem pertence a terra, irmãos? A quem pertence a terra, irmãos? Aí o verso 5 me dá a minha quinta informação. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo. Olha bem, eu vou perecendo. Por quê? Porque eu estou em adultério, porque eu roubei, eu matei alguém, porque eu explodi algum caixa eletrônico. Não, eu vou perecendo. Por que, Isaías, que você está perecendo? Porque eu sou um homem de lábios impuros. Olha o que vem na cabeça de Isaías. Eu estou perecendo. Então esse cara fez algo muito violento. Por que você está perecendo? Porque os meus lábios, meu Deus, os meus lábios são impuros. E eu habito no meio de um povo que também tem os lábios impuros. Olha o que Deus cobrou dele. Será que Isaías não tinha um pecadinho piorzinho lá não, para Deus poder falar, Isaías, o seu problema é esse aqui, ou você não sei o que, você... Provavelmente até tinha, pior aos nossos olhos. Mas aos olhos de Deus, não tem nada pior do que um povo que professa o nome dele, mas que usa a língua para fazer o contrário. Um povo que não tem a capacidade de abrir a boca e dizer a coisa certa. Quantos aqui são profetas? Levante a mão. Quantos aqui são profetas? Quantos aqui são profetas? Levante a mão. Está vendo? Esse é o nosso problema. Todos deveriam ter levantado a mão. Todos. Porque o dia que nós tivermos consciência de que ao abrir a boca eu estou profetizando, queira ou não, abriu a boca, abre a boca. Você está aí pedindo a Deus para trazer a sua esposa. Não, se você abrir a boca e falar, está difícil, não sei, acho que o dinheiro não vai dar, sei lá, acho que ela não vai conseguir o visto, não sei o que, você está profetizando que ela não vem. O dia que nós entendermos que a nossa língua não nos pertence, imagine, irmãos, que de repente Deus aparece para você igual apareceu para Isaías. Imagina quanta coisa que você já fez no passado aí que não deve ser coisa muito boa. Porque eu também tenho as minhas coisinhas. E aí de repente Deus aparece para você. Qual é a única coisa que Ele te cobra? É o que você anda fazendo com a sua língua.
que você já fez no passado, ele já apagou. A Bíblia diz que ele joga no mar do esquecimento. E tem uma mulher que já foi arrebatada várias vezes, e uma das experiências que ela contou, eu gosto de passar essas experiências por crivos bíblicos. Eu não acredito em qualquer história, qualquer experiência. As experiências têm que passar por um crivo bíblico, para eu dar algum crédito. E essa pessoa é uma dessas, que eu dou crédito, porque eu já passei o crivo bíblico. E uma das experiências, ela chegou na presença de Deus, e Deus já mostrou muita coisa para ela, porque a função, a chamada dela é essa. E aí o Senhor, no dia que ela chegou lá, o Senhor falou: hoje eu quero te mostrar uma coisa que você não viu ainda. E pegou e levou ela num lugar lá no céu, bem distante, num lugar que chegou lá, tinha um mar enorme. E ela olhou assim e falou assim: oh, mas o que é isso aqui, Senhor? Ele falou assim: isso aqui é o mar do esquecimento. Todos os pecados confessados, todas as falhas, todos os erros confessados e perdoados são lançados aqui e ninguém nunca mais encontra. Ou seja, aquilo que você está achando que é o problema, e o diabo trabalha em cima da sua desinformação. O diabo sabe que você está achando que o problema é a coisa errada, ele fica lá na sua orelha, lá, mas você não sei o que lá. Lembra de 1986, lembra, na quinta-feira, 7h30 da noite, você fez isso, isso e isso. Aí a pessoa fica ali: meu Deus, oh Senhor, eu achei que o Senhor já tinha me perdoado, meu Deus. Aí está o Senhor lá no trono e fala assim: mas perdoado de quê? O que é? Do que você está falando? Porque o que quer que seja já está no mar do esquecimento. Só isso aí já devia ter te curado hoje. Deus está dizendo: ei, o problema não é o que você acha que é. O problema é a tua língua. O problema é como você usa a tua língua. Porque é com a minha língua que eu construo meu relacionamento com Deus, ou não é? É ou não é? Tem como cantar sem língua? Tem como orar sem língua? Tem como glorificar sem língua? Tem como louvar a Deus sem língua? Tem como eu pregar aqui sem essa língua que eu tenho na boca? Os meus lábios, o texto fala de lábios, porque os lábios é o símbolo da palavra, são analógicos à fala, à palavra. Mas ali poderia muito bem estar a língua, porque a língua e os lábios têm o mesmo significado, intrínsecos. Aí vem Isaías 2 vezes, e ele fala: estou perdido. Por que, Isaías? Porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu ando falando o que não devo. Eu ando profetizando a coisa errada. Eu habito no meio de um povo que faz a mesma coisa. Aí você vai ver dali para frente que Deus começa a separar Isaías. Inclusive o versículo seguinte. O versículo seguinte já é Deus começando a separar Isaías. Olha bem. Verso 9. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se e ser sarado. Deus imediatamente começa a separar Isaías, porque, em outras palavras, se você começa a andar no meio de gente com lábios impuros, o teu lábio também ficará impuro. Não tem jeito. Digam glória a Deus. E penúltimo lugar, sexto e penúltimo lugar, o verso 6 diz: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar. Diga, do altar. Coloque-se de pé neste momento. Do altar. Escute bem o que eu vou te falar. Quando nós estávamos ouvindo aqueles homens lá, quantas vezes brasas vivas vieram daquele altar?
Quantas vezes eu fui tocado. Hoje eu fui ouvir um amigo meu, esse amigo que eu te falei. Deus usou ele com tanta graça ao pregar, que enquanto ele pregava, várias brasas vivas vieram do altar na minha direção. Várias brasas vivas. E aí o Espírito Santo estava falando comigo. As pessoas precisam voltar a receber as brasas vivas que saem do altar. Eu estou pregando aqui agora, quantas brasas vivas foram lançadas aí na tua direção, quantas brasas vivas tocaram os teus lábios, tocaram o teu coração. Você acha que eu, Jefferson Neto, tenho o poder de tocar o teu coração? Você acha que eu tenho? Não, eu não tenho esse poder. Se alguma coisa tocou aí, é porque uma brasa viva voou do altar. Eu não sei fabricar brasa viva. A brasa viva é gerada no altar pelo Espírito Santo de Deus. Levante a sua mão assim comigo. Levante a sua mão. Feche os seus olhos por um minuto. E diga: Senhor, obrigado pelas brasas vivas. Diga: eu recebo todas elas esta noite. Nos meus lábios, no meu coração, na minha mente, nas minhas ações, nos meus olhos, nos meus ouvidos, eu recebo essas brasas vivas. E eu termino com o verso 8. Verso 8, a sétima informação que eu tiro desse texto. Que vira o Senhor e fala assim. Porque Deus não estava falando com Isaías. A visão abriu, ele começou a assistir, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque o texto diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós. Plural. Quem há de ir por nós. Então era o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando. Aí abre a visão de Isaías e ele começa a assistir aquela cena. O Pai assentado no trono, o Espírito Santo e o Filho, que ainda não havia sido encarnado, e dizendo: quem enviarei? Provavelmente o Pai falando: quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Deus não olhou para Isaías, Deus não deu tchauzinho, Deus não fez nada. Isaías estava apenas assistindo a cena. Quem está me ouvindo? Só assistindo a cena. E aí o Senhor vira e fala: quem enviarei? Ei, quem que eu vou enviar? E quem há de ir por nós? O Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando. Como se fossem pessoas normais. Como se fossem pessoas comuns. Ali numa conferência. Vem cá, rapidinho. Fica aqui assim do lado aqui. Aqui. Aí Isaías abre a visão. Está lá o Pai aqui reunido, conversando os três, dizendo: pois é, a situação lá não está fácil. Mas quem será que eu vou enviar? Quem que irá por nós? Eles estão conversando entre eles. O Pai, Deus não olhou para Isaías, falou: Isaías, poxa Isaías, você vai ser o cara, rapaz. É você que vai salvar a pátria. Isaías, ainda bem que você apareceu, Isaías. Nada. E eles estão ali: pois é, quem será que irá por nós, hein? Aí nisso que o Pai está falando, Isaías interrompe a conversa e fala: ei, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim. Obrigado. Isaías entra na conversa. E o curioso é que no versículo seguinte, Deus já começa a dar a mensagem. Então, a mensagem é a seguinte: tipo: ô Isaías, parabéns, hein? Poxa, cara, a gente estava aqui pensando como é que ia fazer. Poxa, Isaías, olha, rapaz, você nada. Ele interrompe: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus já começa a mensagem imediata. Então a mensagem é essa e essa. É mais ou menos o seguinte: imagina que você chega na agência do correio para pedir emprego. Não. Você vai passando na porta do correio e está o gerente conversando com o subgerente. Rapaz, nós estamos precisando de carteiro, hein? Como é que nós vamos fazer para entregar essas cartas, hein? Aí você está passando na porta, você ouve, aí você bota a cabeça e fala: ei, eu estou desempregado, eu estou precisando de trabalho.
Aí quando você termina de falar, o gerente já vem com um pacote de cartas e fala que, ó, então as cartas são essas aqui, ó. Vai, entrega para o povo lá rapidinho e volta depois e me dá a informação. Quem está me ouvindo? Não tem esse negócio de HR, precisa passar ali nos recursos humanos. Isaías, você está querendo ir? Ok, dá uma passada ali nos recursos humanos, preenche uma aplicação. Que não. Você se apresentou, se ofereceu, já tem mensagem para você entregar. Já tem coisa para você fazer. Quem aqui está querendo servir a Deus? Já tem serviço para você fazer. Quando você se apresenta, Ele já te manda na hora. Deus não tem tempo a perder. E Ele usa todos aqueles que estão disponíveis. Todos aqueles que querem, digam glória a Deus. Digam louvado seja o Senhor. Nós vamos participar da ceia nesse mesmo ambiente, nesse clima que nós estamos. E enquanto ceiamos, nós louvaremos a Deus, vamos mastigar um pouco esta palavra. Porque eu sei que Deus está querendo fazer algo diferente conosco nesta noite.